Nogueira da Silva, Antônio Gonçalo Araújo na vossa tela, e hoje iremos resolver este exercício que se encontra nas nossas vistas. Este é um limite que eu achei interessante e eu achei que pudéssemos resolver aqui juntos e podermos, de certa forma, achar o resultado numérico de limite da raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de x, tudo isto sobre x, quando o x tende para o infinito. Então, como é que nós podemos resolver isto daqui? Então, mano, é sobre isto que a malta vai falar no dia de hoje. Clique nesse like, subscreva-se no canal se você não está inscrito, ative o sino de notificações para não perder nenhuma dica e aulas que irei postar neste canal. Sendo assim, vamos ao nosso exercício. Bom, para nós podermos resolver este exercício, é necessário que nós controlemos a tendência do nosso limite. A tendência do nosso limite é infinito. Então, se nós temos a tendência como infinito, significa que o que nós iremos fazer é podermos evidenciar o elemento que tem maior grau. E para que isto aconteça, é necessário que nós comecemos pelo radical que se encontra no outro radical, ou seja, o radicando do radical que se encontra lá dentro, e que nós percebemos que, evidenciando isto daqui, nós ficamos com x vezes 1 mais 1 sobre raiz quadrada de x. Isto será o mesmo se nós pudermos ali usar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Nós iremos notar que iremos voltar na mesma expressão, na expressão raiz quadrada que se encontra dentro da raiz quadrada que se encontra dentro da outra raiz quadrada, em que, de certa forma, esta expressão estava a ser adicionada por x. Já que nós fizemos isto daqui, podemos nos lembrar da propriedade de radiciação, em que quando nós temos dois elementos já se multiplicarem dentro do mesmo radical, podemos separar esses elementos em dois radicais, só que com o mesmo índice da raiz. Então podemos reescrever esta expressão em forma de raiz quadrada do primeiro elemento vezes a raiz quadrada do segundo elemento, que no caso estamos a falar de x, e 1 mais a inversa da raiz quadrada de x, que é 1 sobre a raiz quadrada de x. Então, sendo assim, a gente representou isto daqui na mesma, e daqui também podemos usar o mesmo critério que nós usamos naquele primeiro movimento. Neste caso, evidenciando o x, ficamos com 1, que é o coeficiente do x que estava desaparecido, que somente os olhos matemáticos conseguem ver, e do outro lado ficamos com a inversa da raiz quadrada de x, neste caso, ou seja, 1 sobre raiz quadrada de x, e reescrevemos a expressão que se encontra do outro lado. A expressão que se encontra do outro lado, que no caso estamos a falar de raiz quadrada de 1 mais 1 sobre a raiz quadrada de x. Isto tudo nós podemos cobrir desta forma e sobre x, quando x tende para o infinito. E aqui também podemos usar o mesmo critério, ou seja, nos lembrando da propriedade de radiciação, em que nós podemos representar os dois elementos em raízes quadradas diferentes, em raízes diferentes, só que com o mesmo índice da raiz. Então escrevemos o limite e representamos todos aqueles elementos em raízes separadas com o mesmo índice da raiz, neste caso a raiz quadrada de x, e por outra nós temos ali o outro elemento que é 1 mais 1 sobre raiz quadrada de x multiplicado pela raiz quadrada, neste caso a raiz quadrada de 1 mais 1 sobre raiz quadrada de x, tudo isto coberto pela raiz maior, tudo isto sobre x, isto quando x tende para o infinito. E aqui nós podemos perceber, já dá para entender que alcançamos o objetivo de podermos levar a expressão líder para fora, que no caso estamos a falar de raiz quadrada de x, que é o de maior grau, e lá no denominador nós temos x, então podemos dividir a raiz quadrada de x pelo x que se encontra no denominador, e iremos perceber que isto irá nos dar a inversa de raiz quadrada de x, e nós percebemos também que deste lado, substituindo por infinito, lá na raiz quadrada do denominador, assim como lá também na raiz quadrada do denominador, isto será infinitésimo, ou seja, será igual a 0, e raiz quadrada de toda aquela expressão de lá dentro será de certa forma 1, e ficamos com o quociente resultante da divisão das nossas incógnitas de maior grau, que no caso é 1 sobre raiz quadrada de x. Isto irá nos dar 0 se nós pudermos substituir por infinito na nossa tendência, ou seja, raiz quadrada de infinito será igual a infinito, e nós sabemos que 1 sobre infinito, isto irá nos dar infinitésimo, ou seja, igual a 0. Então este é o resultado numérico do nosso limite. Subscreva-se no canal se você ainda não está inscrito, clique no like se ainda não clicou, deixe seu comentário a respeito do vídeo, e temos um encontro marcado na próxima aula. Fique um abraço, até o próximo vídeo. Aprender fácil.